Chegamos agora ao 15º episódio, o último episódio então do livro do Apocalipse, esse estudo que nós estamos dando aqui já há alguns meses, e hoje nós vamos fazer aqui um resumo, uma síntese, de tudo aquilo que nós já abordamos aqui nesse estudo. Tivemos aí 14 episódios, desde o primeiro até o último. No primeiro episódio, nós estudamos ali sobre o Cristo glorificado. Você pode recapitular assistindo novamente. Tivemos aí também o segundo episódio, Carta às Igrejas, ou Carta às 7 Igrejas. Você pode também recapitular. No terceiro episódio, a visão do trono. No quarto episódio, nós tivemos ali o livro selado e o cordeiro. No quinto episódio, a abertura dos 7 selos. No sexto episódio, os 144.000 e a visão dos mártires. No sétimo episódio, nós vimos o toque das trombetas, e no oitavo também a continuação. Então, no sétimo e no oitavo, nós tivemos a primeira e a segunda parte sobre o toque das trombetas. No nono episódio, nós vimos ali sobre o livrinho e as 2 testemunhas. No 10º, a mulher e o dragão. No 11º, as 2 bestas. Uma surge do mar e outra surge da terra. Você pode depois também recapitular esse episódio. No 12º episódio, estudamos sobre a prostituta, a Babilônia, e a aparição do cavalo branco. No 13º episódio, Cristo toma posse da terra. Falamos ali sobre o milênio e também sobre o juízo final. E hoje estamos aqui então para fazer o encerramento deste estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse. Nós procuramos trazer assim de forma simples, de uma linguagem simples, de fácil interpretação e compreensão, para que você possa entender melhor a palavra de Deus. No episódio passado, nós estudamos sobre o milênio e sobre o trono branco, o julgamento do juízo final. Todos aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, mas sim dessa ressurreição para o juízo final, lá após o milênio, então serão julgados e lançados no lago de fogo. E após isso, haverá então um novo céu, uma nova terra, como assim Deus havia prometido em sua palavra. Aqui no capítulo de número 21, fala desse novo céu, dessa nova terra, e fala sobre a descida da nova Jerusalém. Uma cidade adornada, uma cidade preparada para nós morarmos. São estas as moradas que Jesus falou lá em São João, no capítulo 14. O apóstolo João fala lá no Evangelho de João 14, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Olha o que ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. É sobre estas moradas, é sobre esta cidade que Jesus estava falando. Então, quando se dar o arrebatamento da igreja, acontecerá então todas estas coisas aí. Estamos se preparando para estes grandes eventos. Mas eu quero trazer um resumo então daquilo que nós já estudamos. Você percebeu desde o início desse estudo que o livro do Apocalipse, ele vem trazendo uma linha de raciocínio e mostrando como isso está acontecendo. Então o projeto, o plano da redenção de tudo aquilo que foi perdido, começou lá no Éden. Ainda quando Deus estabeleceu, falou lá a respeito da vinda do Messias, que pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 3:15. E ali começa o processo de redenção. Então, redenção quer dizer tomar de volta o que foi perdido, restaurar e entregar ao dono original. Isso é redenção. Então foi perdido muitas coisas. Nós vimos ali que foi perdido a comunhão com Deus, perdemos a comunhão com Deus. Além de perder a comunhão com Deus, perdemos a imortalidade, perdemos o domínio dessa terra, que passou a estar nas mãos do adversário.
Então tudo isso foi perdido ali. Esse processo de redenção traz de volta ao dono original. Por isso, então, a visão de João do Cristo glorificado, lá no início do livro do Apocalipse, capítulo 1, né? Por isso a carta às 7 igrejas, tudo vai direcionando para o escopo da redenção, para o início da redenção. É um processo, e isso está em andamento. E vai culminar aqui no final, como nós já estamos encerrando aqui o livro do Apocalipse. Aí João vê aquele livrinho, que vocês lembram, o livro selado com 7 selos, isso aí faz parte da redenção. Dentro do livrinho estão as cláusulas, elas serão abertas após o arrebatamento da igreja. Isso eu vou ver, você vai ver, nós vamos visualizar, todos juntos. Porque o nosso corpo será transformado, seremos levados até as alturas, as nuvens, como diz Tessalonicenses 4:13, e ali nós vamos ver o desenrolar, o desfecho de tudo isso. Você vai ver o livrinho sendo aberto, cada selo sendo desatado, as cláusulas sendo executadas, certo? Até o livrinho ficar totalmente aberto, como nós vimos ali nos episódios anteriores. Então é uma escritura selada com 7 selos, e ela será totalmente aberta. Esta escritura trata da expulsão, né, do usurpador. Essa escritura, ela trata da possessão daquilo que foi perdido. Então a escritura estando toda aberta, começa a execução. A execução dela, você lembra, né, os primeiros 4 selos, os 4 primeiros cavalos e os cavaleiros em cima dos cavalos, e a ação deles que começa no céu e reflete na terra. E Deus começa então a tratar com todo esse globo terrestre. E os moradores que habitam na terra sofrerão então esses flagelos. E aí vem então o toque das trombetas, o derramar das taças da ira de Deus, tudo isso para fazer fechamento ao projeto, ao plano de Deus, o projeto de redenção. Então Deus vai expurgando, né? Vai tirando o mal, vai tratando com o mal. Nesse período nós vimos ali o surgimento do anticristo, do falso profeta, tá? Das bestas, o surgimento deles. E Satanás estará em evidência, como nós já estamos vendo nos dias atuais. Agora é o tempo dele manifestar-se, que Deus está dando essa liberdade, mas é só um pouquinho de tempo, é só um pouquinho de tempo, né? Como falamos nos estudos aí, você já lembra disso, são 7 anos, divididos em 3 anos e meio. Esses 7 anos conhecidos como grande tribulação na terra e conhecidos também como bodas de cordeiro, onde a igreja estará participando das bodas do cordeiro. E o que é bodas do cordeiro, essa festividade, essa preparação toda? É o acompanhamento. Nós casaremos, né? Haverá esse casamento da noiva com o cordeiro. Então aí distribui-se todas essas atividades, distribui-se todos esses acontecimentos apocalípticos. Tudo isso, como eu falei, para dar um tratamento a essa terra, porque será novo céu e nova terra. Então Deus já vai tratar nesses 7 anos até mesmo com essa reforma do globo terrestre. Nós vimos aqui já no finalzinho desse estudo, o mar já não existe. No novo céu, nova terra, com a nova Jerusalém posta, Cristo no centro da nova Jerusalém, sendo a luz, sendo o brilho, não existirá sol nem lua. Cristo Jesus, com o seu brilho, com a sua glória, iluminará tanto a nova Jerusalém, quanto o globo terrestre, quanto todo o universo, com a sua glória. Então nós estaremos ali participando desse novo céu e nova terra, mas para que aconteça isso, para que se torne em um novo céu e nova terra, então são necessários esses fatos aqui que eu estou falando. Toque das trombetas, derramar das taças, que vai atingir o sol, a lua, as estrelas, o mar, os rios, né? Então veja bem, tudo isso para Deus realizar o seu plano perfeito. É por isso que nós temos que ficar firmados na palavra, firmados na esperança, crendo nas promessas de Deus, crendo naquilo que está escrito,
que nós receberemos um novo corpo. O nosso nome está registrado no livro da vida. E nós, como falei no episódio anterior, já fomos julgados lá no Calvário. Então não há mais condenação para nós, conforme Romanos capítulo 8 e verso 1. Já estamos com Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 1 também fala disso, que outrora andávamos em nossos delitos e pecados, né? Mas fomos vivificados por intermédio de Cristo Jesus. E hoje nós temos vida, hoje nós temos salvação, hoje o que nos aguarda é o arrebatamento, hoje o que nos espera é a transformação do nosso corpo. E estamos aí nessa expectativa, a qualquer momento isso se dará. E nós estaremos com Jesus acompanhando, vendo todos esses fatos aí. E veja bem que quando João encerra aqui o livro do Apocalipse, ele fala da árvore da vida, ele fala de um rio que corre do trono de Deus. E o encerramento aqui que João dá, veja bem que no capítulo de número 22, que é o último capítulo do livro do Apocalipse, verso 7, ele diz: eis que cedo venho. E aí tem aqui uma promessa, né? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Pela segunda vez, no verso 12, olha o que João escreve ali, as palavras de Jesus. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí no versículo de número 20, João confirma aqui as palavras de Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. E aí João conclui dizendo amém. E olha a sede de João, olha o desejo de João, quando ele diz: ora vem, Senhor Jesus. Então Jesus confirma aqui por 3 vezes: cedo venho. Agora cabe a nós almejar, cabe a nós desejar, cabe a nós fazermos como João, ter esse desejo. Amém, disse João. Ele concordou com o cedo venho. Ele disse amém. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando a volta de Jesus e nós vivenciaremos todos esses acontecimentos aqui, relatados no livro do Apocalipse. Esta visão que João teve na ilha de Patmos, já com a sua idade avançada, ele pôde relatar e escrever tudo o que Jesus ditou para ele. Agora eu quero lembrar a todos, né, das exigências para entrar nesta cidade. Na verdade, Jesus fala aqui o que impede as pessoas de entrarem nesta cidade que está preparada, a Nova Jerusalém. Olha o que diz aqui: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Agora, ficarão de fora quem? Os medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, aos adúlteros, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Noutra tradução bíblica diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, que vem a ser a mesma coisa. Os pecados, as desobediências, os erros dos homens os afastam de Deus. É por isso que nós temos que abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar a mentira. E nesta lista que impede aqui as pessoas de entrarem na Nova Jerusalém, é uma lista que não é muito extensa, mas é que cada pecado aqui abrange milhares de pecados. Por exemplo, os medrosos. O medo carrega em si muitos pecados. Os incrédulos, a incredulidade carrega em si muitos pecados. A abominação, os abomináveis, isso aqui abrange também milhares de erros e pecados. Aos homicidas, aos adúlteros, né? Aos feiticeiros. Então aqui está a lista dos pecados que não poderão entrar nessa cidade. E aqui está a bússola, a palavra de Deus. Então você deve de ler a Bíblia aplicando-a em sua vida.
Se você está inserido em alguns desses pecados aqui, ou pelo menos em um desses, tem que se corrigir, se consertar, porque não vai entrar nesta cidade. Quando fala aqui dos medrosos, é aquele que tem medo de servir a Deus, né? Tem medo de pregar a palavra, é tímido, tem medo de tomar uma decisão. Então esses ficarão de fora. E é por isso que você deve ter todo cuidado para não ser inserido aqui nesse tipo de pecado. E aí vem, né, os idólatras, os feiticeiros e por aí vai. São os pecados que impedem você de entrar na Nova Jerusalém. Então você deve se corrigir, se consertar diante da palavra de Deus. Para você entrar na cidade pelas portas, estaremos lá junto com Jesus, na Nova Jerusalém. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel. Vamos cumprir com toda a palavra de Deus e dizer como João: ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos encerrando aqui o livro do Apocalipse. Os próximos estudos que estaremos dando aqui no canal será sobre os 9 dons do Espírito Santo. Nós vamos estudar cada dom na sua classificação. Que Deus te abençoe. Vamos prosseguindo aqui, em nome de Jesus. E não deixe de dar o seu joinha, o seu like aqui. Deixe o seu comentário, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe para os teus irmãos, para os teus amigos, para todos os teus contatos. E vamos divulgar a palavra de Deus, tá certo? Então, nos próximos episódios, vamos falar sobre os dons do Espírito Santo.